Olá, hoje eu queria apresentar um pouquinho mais para vocês sobre o Espaço MV. E para aproveitar esse gancho, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre uma coisa que muita gente nos questiona, o que é, como funciona, para que serve, que é a avaliação neuropsicológica. Para quem não sabe, a clínica possui um núcleo de neuropsicologia, que consiste em processos de avaliação e neuroreabilitação. Para isso, hoje eu convidei a minha amiga, parceira e também coordenadora deste núcleo, Cláudia Balestero. A Cláudia é mestre em Ciências da Saúde, especialista em neuropsicologia e vai poder falar e explicar todas as dúvidas para a gente. Oi, Michelle, é um prazer estar aqui. Vou tirar todas as dúvidas de vocês e quero que essa parceria continue por muito tempo. Então vamos começar do básico. Cláudia, conta pra gente o que é essa tal de avaliação neuropsicológica. Bom, antes de explicar a avaliação neuropsicológica em si, acho que é importante entender um pouquinho de onde ela vem. Ela vem de uma área chamada neuropsicologia, que é uma especialidade da psicologia. E o objetivo da neuropsicologia é estudar a interação cérebro e comportamento. Então, quando a gente pensa numa avaliação neuropsicológica, a gente pensa em levantar dados sobre o funcionamento tanto cerebral, cognitivo de um indivíduo, quanto a forma com que ele se comporta no mundo. Então, é sempre muito importante entender que a avaliação neuropsicológica é um processo amplo e é um processo complexo. Por isso, de ser uma especialidade da psicologia, por isso de ser muito importante que esse profissional que a realize, a faça sendo um especialista, né? Porque é um olhar e um raciocínio clínico totalmente diferente. Então, basicamente, a avaliação neuropsicológica ela é um rastreio do funcionamento desse indivíduo em relação às suas funções cognitivas, e como exemplo a gente tem a atenção. Temos várias atenções, não é uma única. A memória, temos várias memórias, não é uma única. E há muitas habilidades como quais são as habilidades de organização, planejamento, raciocínio desse indivíduo. Então a avaliação ela vai olhar isso, vai olhar como esse indivíduo funciona no meio dele também e vai também rastrear alguns aspectos emocionais. Porque muitas vezes esses aspectos emocionais podem se sobrepor a algumas dificuldades cerebrais. Qual seria o objetivo de entendermos como o nosso cérebro funciona? Bom, por que a gente tem, né, essa área avaliando esse funcionamento do cérebro? Porque é a partir desse funcionamento que a gente consegue detectar as dificuldades que a pessoa tem no meio ambiente dela, muitas vezes no ambiente de trabalho, no ambiente escolar e até no ambiente de convivência. A gente costuma falar que a avaliação neuropsicológica ela vai dar, né, um DNA cognitivo para a gente, né? Então, é como esse cérebro está funcionando em termos de habilidades cognitivas, coisa que, por exemplo, uma tomografia, uma ressonância ou qualquer outro exame não trariam de informação. Então, acaba sendo um exame complementar para entender como esse cérebro interage com esse ambiente. E quando que essa avaliação deve ser realizada? Existe algum momento específico na vida do indivíduo? Bom, as avaliações elas podem ser realizadas em qualquer etapa da vida. Hoje a gente tem testes e meios de avaliar crianças desde 1 aninho e meio, 2 anos, até o envelhecimento. Quando elas são realizadas? Geralmente, quando há uma problemática ocorrendo na vida dessa pessoa. Embora hajam algumas pessoas que vêm buscar espontaneamente a avaliação só para entender o seu próprio funcionamento. Ou, inclusive, quando essas pessoas têm em suas famílias pessoas que tiveram, né, problemas neurodegenerativos, por exemplo, como demências, e querem entender como eles estão funcionando ou se eles têm até uma predisposição. Embora a avaliação não dê o resultado de uma predisposição, ela vai dar uma fotografia do cérebro naquele instante. E a partir disso a pessoa pode acompanhar conforme ela vai envelhecendo. E essa avaliação ela também pode ser usada para fechar algum diagnóstico, por exemplo? Sim, o relatório ele pode ser usado para fechar diagnóstico, né? Então, o profissional que solicita a avaliação neuropsicológica, geralmente
tem uma hipótese diagnóstica. Então, esse profissional encaminha para nós um documento onde ele coloca, né, o que ele está solicitando. Então, eu posso ter profissionais que solicitam avaliação neuropsicológica com a medicação que o paciente toma, por exemplo, uma medicação para o TDAH, que é a Ritalina, ou ele pede para suspender e ver como que o cérebro está funcionando. Então, geralmente, eles têm uma ideia do que pode estar acontecendo com o paciente. E aí eles pedem a avaliação para poder confirmar essa hipótese. Nem sempre a avaliação confirma a hipótese. A gente pode derrubar a hipótese de um médico e sugerir uma nova hipótese a partir dos resultados da avaliação. Lembrando sempre que a avaliação ela é composta por resultados dos testes, e a gente está falando de um resultado quantitativo, né? Porque essa pessoa ela é testada, ela vai ser tabelada, né? Então a gente vai analisar a idade, a gente vai ver a escolaridade, existe uma tabela que compara os resultados e ela vai ter ali, estar ali dentro de um panorama, de um patamar de QI, de coeficiente de inteligência, que pode ser médio, pode ser superior, pode ser inferior. Então a gente tem esse resultado, mas a gente também tem o resultado da interação com o paciente e do que a gente observa no paciente. Então uma avaliação neuropsicológica ela tem que olhar o todo, lembrando que o objetivo dela é entender o funcionamento do cérebro e do comportamento. E também, né, pensar no outro ponto, né, que é essa análise qualitativa. Então, o que eu vejo, o que eu percebo, como o paciente se comporta comigo, como ele fala comigo, o que ele traz da história de vida dele. Então, tudo isso também compõe o resultado, né? Então, por isso que eu consigo ou confirmar uma hipótese, ou derrubar uma hipótese, ou criar uma nova hipótese, né? Até confirmar, mas sugerir talvez que esteja acontecendo outras coisas. Então a gente consegue tanto confirmar a hipótese do médico solicitante ou dos outros profissionais, a gente consegue também diagnosticar. Hoje o psicólogo ele tem condições de diagnosticar, o neuropsicólogo que é bem experiente, ele vai conseguir sim achar um diagnóstico. Mas geralmente a gente sempre gosta de ter uma equipe multidisciplinar para fazer esse trabalho. E como funciona na prática uma avaliação? Quais seriam os passos? Porque às vezes a gente recebe pessoas aqui pedindo pra gente eu consigo fazer numa semana, num dia só, isso é possível? Tem como fazer de forma tão rápida? Ou ele é um processo mais longo, mais demorado? Bom, a avaliação ela funciona dentro de um processo, né? Então a gente tem um protocolo para esse tipo de atividade. A gente inicia com o levantamento de dados desse paciente, então qual é a história, não só a história clínica de saúde, mas a história de vida. Então é importante a gente entender quais foram os passos e as dificuldades que ele teve ao longo da vida. Então quando é um adulto, a gente tenta recolher informações da infância, em especial se uma hipótese diagnóstica, por exemplo, está ligada a um transtorno de neurodesenvolvimento como o TDAH. TDAH é um transtorno que tem que ter surgido na infância, né? Então a gente vai fazer essa investigação, essa anamnese, ela tem uma duração, às vezes até 2 horas, com a gente colhendo esses dados. Depois esse paciente ele vai passar para a testagem. Então são escolhidas baterias, que são baterias básicas. Então tem uma bateria que a gente passa para todos os pacientes, a gente aplica em todos os pacientes, que ela é o que vai estruturar para nós, por exemplo, o coeficiente de inteligência e dá para a gente um basal, para que a gente depois compare. E a gente tem as baterias complementares, que são baterias, que são testes que estão relacionados ao que a gente ouviu do paciente de queixa e também ao que o médico está supondo como hipótese diagnóstica. Então ele vai passar por essas testagens. Alguns pacientes levam 5, 6 sessões para isso, depende muito da velocidade com que essa pessoa interage e reage aos testes, depende muito do cansaço mental dessa pessoa, e se isso acontecer a gente interrompe e remarca. Então é muito variável o tempo, mas passado o período de avaliação, né, de testagem, a gente vai elaborar um documento, que é o documento importante para ser encaminhado depois para os solicitantes,
e esse documento ele vai ser entregue numa sessão de devolutiva para essa pessoa, onde a gente vai explicar os resultados de uma forma com que essa pessoa entenda e também vai indicar as intervenções e os tratamentos que ele pode fazer a partir daquele momento. Esse relatório final, o que ele traz de informação e para quem ele serve? Para quais profissionais ele serviria? Bom, a gente costuma dizer na área que o objetivo mais importante de uma avaliação neuropsicológica e de um relatório bem feito, bem elaborado, é indicar a intervenção. Aquela pessoa ela está ali porque ela está precisando de algum tipo de suporte e, inclusive medicamentoso, né? Mas essa avaliação que vai dar essa orientação ao médico para como ele pode conduzir o tratamento dele e também vai abrir espaço para outras intervenções, como, por exemplo, reabilitação cognitiva, como, por exemplo, vai fazer psicoterapia, né? A psicoterapia ela é considerada, dentro do guarda-chuva da neuropsicologia, uma das intervenções que podem acontecer e podem ser indicadas. Então, é sempre muito importante que o grande objetivo deste tipo de documento é falar para a pessoa o que ela pode fazer para melhorar. Se você tivesse que enumerar, sei lá, os 3 principais benefícios para quem faz uma avaliação neuropsicológica, quais seriam? Bom, existem alguns objetivos, né? Mas assim, podemos elencar aí alguns básicos, que é dar suporte ao médico solicitante, né? Muito importante. O segundo, a gente pode pensar em o que pode ajudar essa pessoa a ser orientada em relação às intervenções, então o que ela pode fazer de melhor. Também dar suporte e apoio para outros locais em que essa pessoa convive. Então, se a gente estiver falando de uma criança, quando a criança passa por uma avaliação porque ela está com uma dificuldade de aprendizado, nós podemos orientar a escola, a coordenação e o professor em relação a como lidar com essa criança também. E em alguns momentos, em alguns casos, a gente pode pensar também até em perceber, né, algum funcionamento diferente e de forma precoce ajudar esse paciente a não desenvolver quadros que seriam mais importantes. E, Cláudia, quem são os profissionais que, em geral, solicitam uma avaliação neuropsicológica? Bom, quem solicita a avaliação normalmente são médicos. Dentro da área médica a gente tem médicos psiquiatras e neurologistas, são os mais comuns de encaminharem, mas a gente pode ter também profissionais de outras áreas, como psicopedagogos, psicólogos, escola, né? Então às vezes a coordenação da escola percebe alguma dificuldade de aprendizado, elas podem solicitar aos pais a avaliação neuropsicológica também. Você disse que os objetivos de uma avaliação neuropsicológica vão de auxiliar a indicar possibilidades de tratamento. Quais seriam, então, esses possíveis tratamentos após uma avaliação neuropsicológica? Sim, o grande objetivo é encaminhar a pessoa para intervenções que façam efeito para a problemática dele. Então, dentro dessas intervenções, a reabilitação neuropsicológica é a que a gente mais vai abordar em termos de encaminhamento. Então, o que está dentro de uma reabilitação neuropsicológica? Estão os treinos cognitivos, estão a estimulação cognitiva também. Dependendo do caso, se essa pessoa tem alguma lesão física em decorrência de um traumatismo crânioencefálico, pode ter fisioterapia dentro dessa linha também de intervenções. Mas pensando em termos cognitivos, as intervenções estão muito ligadas à estimulação para que a pessoa possa ou recuperar as funções que foram perdidas ou estão em deficitárias, ou então aprender a como ela pode acomodar as dificuldades dela usando outras estratégias cognitivas para poder superar essas dificuldades. Então, quando eu for fazer um processo de reabilitação ou for indicar um paciente para um processo de reabilitação neuropsicológica, obrigatoriamente ele tem que ter feito uma avaliação neuropsicológica antes, é isso? Sim, a avaliação ela é imprescindível para que o reabilitador possa montar um plano de intervenção para aquele paciente.
Então, não é possível pensar ou imaginar o que será que aquele paciente precisa de estimulação só a partir da fala desse paciente. A gente precisa ter dados quantitativos e qualitativos para montar uma intervenção correta para aquela pessoa. Primeiro eu quero agradecer a Cláudia, obrigada por ter vindo, foi ótimo o nosso papo, adorei. Mas para você que ainda tem qualquer dúvida, entre em contato pelo nosso WhatsApp, procura a gente nas redes sociais, a gente vai ter o maior prazer de te oferecer todas as informações possíveis. Se você ficou interessado também em fazer uma avaliação neuropsicológica, só marcar com a gente está aqui na região de Perdizes, em São Paulo, para poder realizar o seu processo.